Olá, eu sou o Thales. Essa é a 7ª temporada do anime Boku no Hero Academia, e a história começa com o protagonista da série, Izuku Midoriya. Ele está animado pois pela primeira vez em muito tempo, ele consegue uma folga para poder cuidar das suas próprias roupas. O jovem se lembra de um dia, no final da última temporada, quando sua amiga Uraraka resolveu dar um discurso para toda a escola, dizendo que o Deku era apenas um jovem estudante normal, e implorava para que todos permitissem que ele continuasse fazendo parte da Academia de Heróis. O próprio Deku se emocionou muito ali naquele momento. Ele está de volta, e enquanto pendura suas roupas, ele também se lembra das palavras do Gran Torino. Não seja teimoso, vai chegar uma hora que você terá que tirar uma vida para poder salvar outras. Não se esqueça disso nunca. Deku sabe que talvez terá que eliminar o Shigaraki, pois essa pode ser a única maneira de detê-lo. Ele não sabe ainda se vai conseguir fazer na hora certa, mas o que ele tem certeza é que deseja salvar esse jovem. A batalha final está se aproximando, mas estranhamente, Deku não sente medo, pois ele tem certeza que seus amigos sempre estarão ao seu lado. Juntos, eles avançarão em direção ao futuro. Logo, o episódio nos mostra imagens de uma certa base aérea nos Estados Unidos. Diversos jatos estão manobrando e também decolando, enquanto alguns dos soldados assistem uma transmissão de um jornalista americano direto de Tóquio, a maior cidade do Japão. Ele diz que toda a cidade está praticamente fechada e outras cidades ao redor estão num estado parecido. Toda essa destruição sem precedentes foi causada por um grupo criminoso que se chama de Fronte da Libertação Paranormal. O líder é conhecido como o símbolo do mal, All for One, e também existe aquele que espera-se que se torne seu sucessor, Tomura Shigaraki. Eles libertaram prisioneiros de todo o país e os vilões chamados de fugitivos estão causando ainda mais destruição. Os super-heróis do Japão estão trabalhando com as autoridades para capturar esses fugitivos, mas eles não conseguem lidar com um gigantesco número de ocorrências. Por isso, o governo do Japão solicitou o envio de super-heróis ao redor do mundo para ajudá-los. Só que essa transmissão foi interrompida por dois super-vilões que cercaram aquele jornalista, dizendo que forasteiros não podem fazer o que quiserem no Japão. A transmissão é encerrada por eles e os soldados ficam com muito ódio. Eles querem saber se tem ordens para atacar, mas um deles diz que não. Os ataques de criminosos no Japão fez os supervilões ao redor do mundo ficarem mais ativos, e a Casa Branca também está com dificuldades para agir. O outro soldado diz que isso é muito irritante, pois eles só levariam cerca de 2 horas para levar super-heróis até o Japão. Ele, entretanto, foi interrompido pela maior super-heroína dos Estados Unidos, Star and Stripes. Ela quer ir ao Japão e precisa que esses soldados a levem até lá. Logo em seguida, vemos que foi isso que eles fizeram. Eles vão em seus jatos e a mulher fala que não interessa se ela não tem permissão para ir até o Japão. A única coisa que importa é se ela conseguirá chegar cedo ou será tarde demais. Além disso, foi um pedido direto do All Might. Ela não pode negar. Seu mestre está com problemas e ela não tem motivo para pensar 2 vezes antes de ajudá-lo. Ao mesmo tempo, em uma caverna escondida numa pequena ilha, o símbolo do mal, All for One, estava escondido das autoridades, e com ele estava seu segurança, o Spinner. All for One fala que se esconder da polícia é apenas um objetivo de curto prazo. A médio prazo, o objetivo é obter o One for All. Por mais incrível que pareça, esse não é o objetivo final dele. Entretanto, agora existe um outro obstáculo gigantesco para esse seu projeto de vida, e a maior chance deles está se aproximando. Ele tem muitos amigos ao redor do mundo, e no Japão, o All Might pode ter acabado com o crime organizado, mas a mesma coisa não aconteceu ao redor do mundo. Se todos esses criminosos saírem do controle, todos os países vão ter que pesar a defesa interna ou colaborar em conflitos externos. Spinner então pergunta qual é o objetivo e o obstáculo na frente do All for One, e ele diz que é a Star and Stripe. Ela é a mulher mais forte do mundo, uma super-heroína que está no topo do país da liberdade, a origem dos super-heróis. All for One está fazendo uma aposta altíssima. A interferência dela seria um problema, mas se ele conseguir subtrair a individualidade dela, então o resto estará garantido. All for One então fala para Spinner que ele é muito parecido com diversos outros seres humanos ao redor do mundo, e com certeza suas atitudes inspiram muitas pessoas. All for One quer que ele saia dali e lidere uma fronte de humanos que existem nas sombras e se parecem muito com ele. Esses seres humanos estavam reunidos em algum lugar do Japão e falavam que estavam prontos para seguir os ideais do Spinner, agora que Redestro foi capturado.
Eles formarão o regimento de apoio para a criação do novo mundo. O grupo ouve uma mensagem deixada pelo último líder ileso, Skeptic. Nessa mensagem, ele manda as pessoas se libertarem e limparem os vestígios do antigo regime. Realizem a revolução de Redestro, reúnam guerreiros. Esse é o método mais fácil e simples de fazer isso. Skeptic não gosta desses vilões, mas é o único jeito. Foi neles que Redestro viu alguma esperança. Não interessa se a união dos vilões assumirá as responsabilidades dos verdadeiros libertadores, mas vamos adorá-los e vamos fazer que eles se tornem os verdadeiros. No futuro que Tomura Shigaraki destruir, nós lançaremos as sementes. Depois disso, vemos que Endeavor, Best Jeanist e Rox estão indo se encontrar com a Star and Stripes. Faltam 50 quilômetros para ela alcançar o território japonês, e o Rox está se sentindo muito reconfortado por saber que ela estará presente aqui. Afinal, é a super-heroína mais poderosa do mundo. Abruptamente, uma mensagem pelo celular. É algo terrível. Antes mesmo que a heroína chegasse, Shigaraki apareceu. Ele bateu de frente com ela e com seu grupo de jatos. A mulher então pergunta se Shigaraki é All for One, mas ele não sabe dizer e se pergunta quem ele é. Já que Shigaraki não consegue dizer, Star acha que ele realmente é All for One, mas um de seus colegas a corrige. Aquele é Tomura Shigaraki. Segundo as informações, ele consegue destruir tudo que toca com seus dedos e também tem super força e habilidades regenerativas. Para piorar a situação, além disso tudo, ele também consegue atacar com pulsos eletromagnéticos. E os jatos então irão desativar o piloto automático e ativar o escudo antipulso. Os homens então perguntam se Star realmente quer atacar ou deseja fugir, mas a resposta é óbvia: Smash! A formação de batalha é ativada e chegou a hora de eliminar o vilão. Antes de começar, ela garante a seus companheiros que seus cadáveres voltarão para seus entes queridos se eles perecerem nessa batalha. Enquanto isso, Shigaraki estava lá sentindo algo estranho. Ele não consegue afirmar que é o Tomura Shigaraki, mas ao mesmo tempo, não há dúvida de que ele é. O jovem se sente assim desde que acordou. Ele então se prepara para o primeiro ataque. Ondas eletromagnéticas aumentadas com um canhão de ar e ainda aumentadas a mais com a carga pesada. Star manda todos desviarem e Shigaraki faz um gigantesco disparo de energia. Shigaraki então diz que sabe qual é a individualidade dela e deseja obtê-la. Star, entretanto, diz que mesmo que ele saiba seus truques, fazê-lo nem conseguir reagir é o que a torna a mais forte de todos. Ela então utiliza seus poderes. Ela chama pelo nome da atmosfera e coloca uma regra. De agora em diante, toda a atmosfera a 100 metros na frente dela não vai mais poder existir. Ou seja, Shigaraki ficou sem ar e Star pretende eliminá-lo assim. A individualidade dela se chama New Order e depois de tocar alguma coisa, ela só precisa chamar seu nome e pode então criar novas regras. Nesse caso, ela tocou o ar e deu uma nova regra para que ele deixasse de existir. Aonde Shigaraki está se tornou um estado de vácuo. O próprio Shigaraki entende que essa é uma individualidade terrível e isso faz ele querer ainda mais. Star já imaginaria que alguém que veio até ali para encontrá-la não seria derrotado por algo tão simples. Ela então manda seus companheiros acertarem o Shigaraki com seus lasers. O ataque é bem sucedido, eles até mesmo acham que eliminaram o Tomura Shigaraki, mas ainda não. Ele reflete todos esses lasers com mais potência ainda. Por sorte, todos conseguiram desviar e a Star segurou aquele laser, adicionando uma regra. O corpo do Shigaraki já se regenerou e os soldados dizem que é por isso que o Japão perdeu. O próprio Shigaraki nesse momento estava se perguntando se aquele é o limite do New Order e parte pra cima da Star. Só que ela não vai afrouxar e parte pra cima dele também, o acertando com uma grande pancada. Ela pode colocar duas regras de uma vez. A primeira é sempre só pra ela, mas é impossível ter um superpoder como o do All Might. Star então se lembra do passado, quando ela foi salva por um estudante de intercâmbio japonês. Sua família estava indo em direção à praia e um criminoso em fuga começou a atacar o carro deles. Ela sabia que nem ao menos poderia salvar sua irmã e se preparou para perder a vida, até que abruptamente o próprio All Might apareceu para salvá-los. Ela nunca irá se esquecer daquelas duas antenas pelo resto de sua vida. A partir daí, ele se tornou seu mestre e para homenagear a paz que ele trouxe, ela se deu 8 antenas. A mulher então pousa em cima do Tomura Shigaraki e depois de dizer seu nome, ela conta para ele que acabou de tocá-lo. O jovem entra em desespero e a Star adiciona uma regra: se Tomura Shigaraki se mover 1 centímetro daquele lugar, seu coração vai parar de bater. Shigaraki vê que só pode ter perdido e se lembra do momento
momento que despertou. A fronteira entre ele e All for One é ambígua. Devia ter levado 2 meses para ele se recuperar completamente e se tornar All for One, mas ele é incrível, foi muito mais rápido. O seu ódio, seu impulso destrutivo só tornaram tudo ainda mais rápidos. Se All for One pudesse colocar uma porcentagem, ele dizia que os dois já estão fundidos em cerca de 98% e logo serão um só. Não serão nem All for One nem Tomura Shigaraki, mas sim uma nova personalidade. Shigaraki não quer que isso aconteça e nesse momento Star percebe que sua regra não funcionou. Talvez ele tenha um nome diferente. E depois disso o cabelo do Shigaraki começou a mudar. Ele se lembra da época da sua infância. Desde aquele momento o ódio foi se empilhando pouco a pouco e agora no presente ele liberta uma gigantesca parte de seu poder. Star tem que se afastar e não entende o que está acontecendo. Shigaraki, por outro lado, começou a entender o New Order. É a individualidade mais poderosa de todos, porém tem seus limites. Mesmo que o governo dos Estados Unidos tenha mantido todos os detalhes da individualidade confidenciais, Shigaraki já entendeu as regras e parece que há um limite para o poder que se pode adicionar à vida e a um corpo físico. Se não houvesse limite, não haveria motivo para ela não ter estraçalhado a cabeça dele no primeiro golpe. E pelo que dá para entender pelas palavras, não há limites para habilidades de enfraquecimento. Por outro lado, ela não disse que quem tocasse um bloco de ar específico perderia a vida. Parece também que ela não pode colocar uma regra em algo que não tocou. Ou ela pode, mas o efeito é mais fraco. Mesmo assim, criar regras que geram vácuo ou que a permita segurar lasers ainda é extremamente absurdo. Ela tem um nível de liberdade muito maior com coisas não vivas. Essa é a essência do New Order. A diferença entre seres vivos e outros deve estar no processo de dar o nome. O motivo da regra não ter funcionado nele deve ser uma diferença de reconhecimento. Star o reconheceu como Tomura Shigaraki ao tocá-lo, mas agora nem ele sabe se é Shigaraki ou All for One. Ainda assim, ele se pergunta se há um limite de distância para os poderes dela, e todos esses pensamentos só o irritam cada vez mais e quer muito testar suas hipóteses. Já que nada está dando certo por enquanto, Star pede para seus companheiros avisarem o comandante Agpar. Ela vai usar a arma secreta. O pessoal do exército está assustado, ela não devia fazer isso, mas a mulher diz do que adianta sua autoridade especial se ela não vai usar. Shigaraki agora não é só um inimigo do Japão, ele é um inimigo do mundo inteiro e precisa ser eliminado imediatamente. Star então pede para seus companheiros fornecerem um lugar para ela pisar até que eles possam pousar. Um dos pilotos então tira o Shigaraki de cima dele e Stripe diz que não é só porque ele entendeu como funciona sua individualidade que ele vai conseguir revidar. Ela pega a atmosfera e adiciona uma regra. Ela vai ficar dura e com um tamanho 1000 vezes maior do que o da própria Star. Com essa gigantesca atmosfera no formato dela, a mulher atinge o Shigaraki e ele nem conseguiu ver nada. A força é gigantesca. Como não existe maneira de descobrir o nome verdadeiro do Shigaraki, ela vai partir para a violência, tentando esmagá-lo o máximo que der. Enquanto o segura, ela pede os lasers de seus companheiros e junta todos num laser só muito mais poderoso. Sua atmosfera então segura esse laser e atinge o Shigaraki com toda a potência. Os companheiros da Star acham que a explosão contínua desse laser muito aumentado irá eliminar Shigaraki, mas ela sabe que não, só vai evitar que ele se regenere. Se ela conseguisse derrotá-lo apenas com isso, Endeavor já teria o derrotado. Abruptamente, Agpar entra em contato com a Star. Ele diz que dessa vez ela não vai conseguir se safar só perdendo a licença. Star fica feliz ao ouvi-lo e pergunta se tudo já está pronto. Ele diz que vai dar um disparo de graça e já avisou o Japão. Os mísseis estão quase chegando. O homem então fala que nem mesmo All Might conseguiu capturar Shigaraki e Star deve mostrar ao mundo que está na hora de superá-lo. Os novos mísseis cruzeiros intercontinentais hipersônicos Tiamat estão ali e ela tem que pegar todos eles e acertar o alvo. A história começa com um flashback da maior heroína dos Estados Unidos, Star and Stripes. Os soldados estavam zoando com ela, pois descobriram que ela não consegue aumentar muito sua própria força utilizando sua individualidade. A jovem não gosta muito disso e diz que o New Order de primeira parece ser uma individualidade que pode fazer qualquer coisa, mas existe um limite para a quantidade de poder que ela pode adicionar, não importa de que jeito ela adicione a regra. Já existiram pessoas que disseram para ela que ela não consegue fazer isso, pois individualidades funcionam em um nível mental, e também houveram outras pessoas sem vergonhas que disseram que ela não consegue pois é uma garota. Só que os soldados deixam claro para ela, não tem nada a ver com ela ser garota. Na verdade, acontece
que o New Order simplesmente é desse jeito, não tem nada que ela possa fazer. Mas se ela achar que não está sendo suficiente, deve utilizar a ajuda de seus soldados. Um dos outros então diz para ela que ela já é forte demais. O problema é que ela está se comparando com All Might, e isso é um pouco demais. Ela, entretanto, é a única no mundo que pode chegar ao nível dele. O soldado então fala para ela não se preocupar muito com isso. No presente, vemos que os mísseis Tiamat estão chegando. Os soldados perguntam se a Star consegue segurá-los. Ela diz que sim, mas para isso vai ter que soltar os lasers. Nesse momento, os soldados vão ter que cobrir o buraco, atirando seus lasers contra o Shigaraki. Se ela perder a concentração agora, Shigaraki vai começar a atacar imediatamente. Naquele momento, o próprio vilão estava começando a se perguntar por que a Star estava o atacando daquele jeito, já que aquele ataque não pode eliminá-lo, apenas prendê-lo no lugar e evitar que ele se regenere. Ele sabe que ela precisa de um ataque forte o suficiente para pulverizá-lo, ou não tem sentido em fazer o que ela está fazendo agora. Ela tem que estar planejando alguma coisa, e essa coisa deve ser ainda mais poderosa do que tudo que ela já fez até agora. Shigaraki então entende que esse é um momento divisor de águas para ambos. Eles estão forçando um ao outro a jogar um jogo muito perigoso. Abruptamente, Star começa uma contagem regressiva. Em 3 segundos, os mísseis chegam e ela consegue pegá-los com sua estátua gigantesca de ar. Ela então adiciona uma regra: os mísseis Tiamat serão redirecionáveis. Nesse momento, uma sombra sai de dentro da água. Star teve que soltar os lasers e os soldados atiraram contra o Shigaraki, que acabou de sair da água. Star então usou essa oportunidade e o acertou com um soco feito de mísseis hipersônicos super poderosos. A explosão é gigantesca e abre um buraco através das nuvens. A explosão até mesmo foi vista pelos heróis que ainda estavam no continente. Uma cratera gigantesca apareceu no fundo do oceano e Star se pergunta se ela conseguiu eliminar o Shigaraki. Infelizmente, Shigaraki sai de um buraco por baixo daquela cratera. Ele então explica pra gente que consegue controlar a sua decadência, a habilidade inata dele de destruir tudo que toca. Ele sabia que a Star estava planejando alguma coisa, e pela luta até agora, ele tinha certeza que New Order só podia ser usada em 2 coisas de uma vez, e seria claro que ela estaria planejando outra coisa no momento que isso mudasse. Então, quando ele percebeu que ela trocou a regra de segurar os lasers, ele utilizou a decadência para cavar um buraco pro fundo do oceano e se esconder. Isso permitiu que ele escapasse da maior parte da explosão. Ele também sabe que se tivesse feito isso antes, a Star poderia ter contra-atacado. Essa foi uma aposta altíssima, e aquela sombra que vimos antes era apenas um gnomo que Shigaraki usou como isca para distraí-los. Se Shigaraki tivesse demorado 1 segundo a mais, o ataque teria sido fatal, mas o Shigaraki planejou muito bem. Ele então se lançou contra a Star. Os soldados tentaram protegê-la, mas Shigaraki fez o corpo do gnomo explodir e utilizou os aviões para se aproximar da Star. Um dos soldados queria que ela utilizasse o avião dele para criar uma explosão grande o suficiente para eliminar o Shigaraki, mas Star falou que essa explosão não daria conta do vilão, pois Shigaraki iria se regenerar rapidamente. Ela já decidiu o que fazer. Shigaraki então toca o rosto dela. Agora ele pode usar a decadência. Naquele momento, nós ouvimos as vozes tanto do Shigaraki quanto do All for One. Eles dizem que tudo que não queriam era que o New Order ajudasse o One for All. Graças aos amigos deles de outros países, eles conseguiram evitar que esses outros países enviassem heróis para o Japão. Isso foi tudo para ajudar a dar tempo para completar o corpo do All for One. Assim, ele poderia subtrair o One for All e depois dar um jeito no New Order. Se Shigaraki e All for One conseguissem subtrair o One for All, lidar com o resto do mundo seria tão fácil quanto um elefante pisando em formigas. Ele sabe que a vinda da Star pro Japão foi o pior cenário possível para ele, então ele teve que fazer uma aposta e saiu vitorioso. All for One acabou de vencer contra os Estados Unidos. Em uma última tentativa para sobreviver, Star deu uma regra para seu corpo: ele não pode ser destruído pela decadência. Mas infelizmente a decadência estava atingindo o limite pelo qual ela consegue aumentar a potência de seu corpo e não vai parar de consumi-la. Shigaraki então rouba New Order. Ela priorizou salvar seu próprio corpo e por causa disso perdeu. Esse é o momento que a vitória de All for One começa, ou pelo menos é o que ele imaginou. Shigaraki então tenta utilizar New Order, mas antes que possa fazer isso, Star tinha uma surpresa para ele.
ele. Seu corpo começou a colapsar de dentro para fora. Star caía enquanto a decadência destruía seu corpo. Ela dizia que a explosão de uma aeronave não teria sido suficiente. Então, antes que o Shigaraki pegasse ela colocou uma nova regra. New Order vai se opor a todas as outras individualidades. Então agora, dentro do corpo do Shigaraki, New Order está destruindo todas as outras individualidades dele. A heroína número 1 dos Estados Unidos não perderia a vida sem antes lutar. Ela não pôde proteger seu corpo e então decidiu destruir o Shigaraki de dentro para fora. Era uma troca que ela tinha que fazer, a vida dela pela paz do mundo inteiro. Valeu a pena. Ela agradece a todos os seus soldados e também pede desculpas por tudo que tenha feito de ruim. Shigaraki percebe que New Order está comendo todas as suas individualidades e ele está em um péssimo lugar, pois individualidades só podem ser roubadas ou dadas para alguém. Ele não pode se desfazer de uma. Ele vai ter que dar o New Order para alguma outra pessoa, talvez um dos soldados, mas eles já estavam lançando seus lasers contra ele. Os soldados sabem que Star arranjou um jeito de lutar dentro do corpo do Shigaraki. Ele está ficando cada vez mais fraco e não pode refletir os lasers, pois o New Order destruiu a habilidade que ele tinha para refleti-los. Suas individualidades estão sendo destruídas uma por uma, todas pelo New Order. Enquanto perdia sua vida, Star também agradecia a All Might, porque se ele não tivesse a salvado, ela não poderia ter vivido esse lindo sonho que foi sua vida. Isso que ela acabou de fazer foi um jeito de retornar o favor que ele fez para ela. Infelizmente, Shigaraki subtraiu a individualidade do Nomo e conseguiu criar asas para fugir. Ele precisa encontrar alguém para dar o New Order, ou ele deixará de existir. O que mais o irrita é que não importa para onde ele vá, a sombra do All Might sempre está o seguindo. Shigaraki então consegue escapar dos aviões e consegue fugir para o país. Vemos que alguns fugitivos estavam escondidos em uma casa, até que Shigaraki invadiu um lugar. Ele pegou um deles, subtraiu sua individualidade e tentou dar o New Order para ele. Shigaraki queria guardar essa individualidade para pegá-la depois, mas isso não seria possível. Star adicionou uma regra para o New Order se opor às outras individualidades, mas ela também tomaria dano e desapareceria. Infelizmente, ela não conseguiu eliminar o Shigaraki, mas antes que New Order desapareça completamente, ela diz para All for One que alguém que herdou o espírito de ser herói irá destruí-lo, não importa o que ele faça. All for One, entretanto, nem liga para isso. Para ele, tudo que importa é sobreviver. New Order então desaparece completamente. Pelo menos All for One não vai ter essa habilidade extremamente poderosa, mas vemos que ele sabe que a Star estava falando do Midoriya. Depois disso, os heróis e policiais começaram a procurar pelo Shigaraki, mas não conseguiam encontrá-lo. A notícia da morte da Star and Stripes se espalhou ao redor do mundo no mesmo dia. Por causa disso, todos os outros países decidiram não ajudar o Japão, pois precisavam proteger seus próprios países. All Might lamentava a morte da Star e os soldados contaram para ele que não foi em vão. Seus aviões gravaram diversas informações da luta contra o Shigaraki. Eles têm tudo sobre sua biologia e também análises sobre suas individualidades. All Might vai poder usar todas essas dicas para tentar encontrar um jeito de derrotá-lo. No dia seguinte, All Might vai para a escola dos heróis e diz para a classe que por causa de todo o sacrifício que a Star fez, eles conseguiram confirmar que o corpo do Shigaraki estaria completo no dia seguinte, mas graças a isso, ele não vai poder se recuperar em pelo menos uma semana. O último presente da Star foi uma extensão de tempo, e o New Order que o Shigaraki roubou comeu seu corpo como veneno, e uma boa parte de suas individualidades foram destruídas. Agora é a melhor chance que eles têm para atacar. Todos precisaram usar esse tempo e treinar o melhor possível para derrotar o Shigaraki. A guerra será extrema. E também, além do Shigaraki, ainda existe o outro corpo do All for One, Dabi com suas chamas que se comparam às chamas do Endeavor, Himiko Toga, a garota que continua debochando dos heróis, os últimos 6 gnomos, os sobreviventes da Fronte da Libertação e os fugitivos da prisão que ainda não foram pegos e estão atacando diversos lugares sob ordens do All for One. Os números dos heróis estão cortados pela metade e All Might diz que para os estudantes poderem se proteger e proteger a todos que amam, eles têm que ficar mais fortes. Mas os estudantes falam para ele que todos têm treinado o tempo todo, desde quando o próprio All Might e o Deku saíram da escola. Deku também fala para ele que vem treinando com o Kacchan e os outros e está quase completando o One for All. Os estudantes estão animados, eles têm que lutar contra o Shigaraki para poder honrar a memória da Star. All Might
Might está muito orgulhoso deles. Aquelas crianças agora são muito poderosas. All for One fez a decisão errada. Essa classe é muito poderosa. Depois de um pedido, a super-heroína número 1 dos Estados Unidos, Star and Stripe, veio com urgência ao Japão. Tomura Shigaraki partiu para cima dela com tudo que ele tinha, e a super-heroína, que possuía uma individualidade capaz de mudar as regras do mundo, conseguiu pressioná-lo, mas infelizmente acabou sendo derrotada por um tris. Nós, entretanto, descobrimos que a Star utilizou seu último momento para causar danos às individualidades que o Shigaraki tem, e por pelo menos uma semana ele não vai conseguir se mexer. Esse é o presente que a Star deixou para todos os heróis. Mas os alunos nunca desconfiariam de uma certa coisa que eles estão prestes a descobrir. Antes disso, vemos a caverna escondida do All for One. Shigaraki estava lá deitado no chão, completamente cheio de dor. Diversos supervilões também estão naquele lugar, e All for One conversa com o Shigaraki, seu outro eu. O homem diz que os fatores estão apenas fora do lugar. Com o passar do tempo, ele voltará a conseguir utilizar suas individualidades. Enquanto está gritando de dor, Shigaraki diz que quer eliminar o All Might, porque enquanto alguém se lembrar da cara dele, essa irritação em seu corpo nunca vai desaparecer. Nesse momento, All for One percebe que as consciências dos dois estão se fundindo completamente. Dá até pra sentir. Ele compartilha esse ressentimento do Shigaraki. O homem então tenta acalmar o próprio Shigaraki, dizendo que mesmo que eles não tenham conseguido pegar o New Order, pelo menos eles removeram o maior obstáculo de todos. O que importa é que o Shigaraki tem que relaxar, pois não é bom se focar em um único plano. All for One então pede para os outros super vilões por favor esperarem mais um pouco. Dabi diz que já não consegue mais, ele está no limite. Hoje mesmo ele viu seu pai Endeavor voando cheio de energia pelos céus. Ele quer eliminá-lo de qualquer maneira. All for One então diz que Dabi e ele mesmo são muito parecidos, mas tem uma diferença. All for One gosta de criar várias e várias rotas até um mesmo objetivo. Ele cria tantas dessas rotas que demora anos ou até mesmo décadas para utilizar todas elas e cumprir seu objetivo. Ou seja, existem infinitas rotas. Ainda vai demorar um tempo para ele completar seu corpo, e o Izuku Midoriya acabou de voltar para a academia de heróis. Só que diferente do Dabi, ele tem diversos amigos, até mesmo lá dentro da escola. Somos levados então até a própria escola e vemos os alunos treinando muito para se fortificarem cada vez mais. Eles querem se preparar para a batalha contra All for One e não vão descansar nenhum minuto. Todos eles têm técnicas novas impressionantes e trabalham em duplas para que um possa favorecer o outro. Deku está treinando com o Kacchan e ele tem uma nova técnica de explosões. Agora consegue espalhar seu suor ao redor de uma área gigantesca, armazenar e liberar, depois explodir tudo de uma vez só. Ele aprendeu isso com o Endeavor e é seu novo estilo, Cluster. De agora em diante ele quer melhorar todas as suas técnicas, mas precisa de tempo para aquecer o corpo, por isso está utilizando roupas de inverno. O lado ruim é que fica tão quente que seu condicionamento físico piora muito. Deku também percebe que o Todoroki está um pouco diferente de antes. O jovem diz que está começando a pegar o jeito. O controle do seu lado esquerdo está próximo do nível de controle do seu lado direito. Ele até mesmo acha que já tem um corpo que não vai queimar com o fogo do Dabi. Depois disso vemos o Kaminari e o Mineta conversando. Acontece que o All Might disse que uma guerra está prestes a começar, mas eles não entendem uma certa coisa. Os dois maiores chefes dos vilões estão fracos agora. Não seria melhor que todos se juntassem para atacá-los e derrotá-los logo de uma vez? Afinal, o próprio Gigantomachia está capturado e adormecido. Eles só precisam encontrar os dois líderes. Bakugo ouviu a conversa e veio dizer que tem 3 coisas que eles não estão pensando. A primeira é que talvez eles não consigam encontrar os dois. Até agora, eles só encontraram o hangar dos gnomos, o esconderijo do Shigaraki e o laboratório. Desde que perdeu para o All Might, eles nunca conseguiram encontrar a localização do All for One. O super vilão é o melhor do mundo em fugir e se esconder. Yoruzu então aparece e diz que o número 2 é que quando eles lutaram contra o Shigaraki, ele ainda estava incompleto. E mesmo assim, eles tiveram perdas enormes. Será que agora, ao menos, eles conseguiriam lutar de igual para igual? Depois, Bakugo fala o terceiro motivo. Os vilões podem decidir a hora de começar. All for One subtraiu a individualidade Search da Ragdoll e agora pode achar individualidades mesmo estando de longe. Mesmo que essa individualidade tenha
desaparecido na luta contra os Estados Unidos, ainda existe a possibilidade deles serem encontrados primeiro, e isso seria a morte certa. É por isso tudo que eles estão tentando ter a vantagem numérica. Deku então aparece para finalizar. Ele diz que todos deveriam pelo menos atacar primeiro, para assim poder levar o Shigaraki e os outros para onde eles quiserem. Todos irão procurar juntos pelo esconderijo do All for One. Agora, Kaminari entendeu que não importa o quanto eles pressionem All for One, ele vai continuar rindo por último. Enquanto isso, na mata ali perto, vemos que a Hagakure estava preocupada, pois alguém parecia estar muito sem energia desde os últimos incidentes. Ela então foi observar esse alguém que estava no meio da mata conversando com seus pais. Era o próprio Aoyama. Seus pais o levaram até ali, pois aquele é um ponto cego das câmeras. Hagakure ouve os pais do Aoyama dizendo que fizeram tudo isso, pois senão teriam sido mortos pelo All for One. Desde a entrada na escola, tudo deu certo. Eles fizeram tudo o que o Homem do Mal pedia. No acampamento de treinamento, o próprio Aoyama disse para eles onde todo mundo estava e ninguém descobriu. Hagakure agora entende por que, mesmo indo para um local secreto, os vilões apareceram de repente. Isso mesmo, havia alguém contando todos os segredos da escola de heróis para o próprio All for One, e esse alguém era o jovem Aoyama. Seus pais querem que ele continue mandando as informações, mas vemos que o jovem está chorando muito. Ele não quer mais fazer isso. Descobrimos então toda a verdade. Acontece que Aoyama nasceu sem nenhuma individualidade. Temendo pela felicidade de seu filho, seus pais, que eram muito ricos, resolveram utilizar o dinheiro para comprar uma individualidade para ele, e graças a isso chegaram até o All for One. Foi o super vilão que deu a individualidade que o Aoyama tem hoje em dia. Hagakure ouve tudo isso e tem que sair correndo para avisar alguém. Durante todos esses anos, o Aoyama tem sofrido muito. Ele foi esmagado pela culpa e nem ao menos consegue mais sorrir enquanto está com seus amigos. Ele achou que depois que o All Might derrotou o All for One, ele se livraria dessa maldição, mas não foi isso que aconteceu. Aoyama só caguetou tudo que os heróis estavam planejando, pois queria proteger seus pais. E sua mãe implora para que ele continue, senão ela e o pai dele irão perder a vida. Abruptamente, o próprio Deku aparece ali. Hagakure já contou tudo para todo mundo. Aoyama é o traidor. Nesse momento, entendemos um pouco da dor que o Aoyama vem sentindo durante todo esse tempo. Ele gostaria muito de ter estendido a mão para o Deku no momento que todos os seus amigos estenderam, mas ele se sentia sujo e sabia que não tinha honra para isso. Deku então fala que achou que tinha algo de errado com o Aoyama, porque ele era o único que sempre estava triste. Foi por isso que ele veio até ali procurá-lo. O jovem então conta para o Deku que foi ele que trouxe All for One até a escola todas as vezes. Aoyama confessa ser um vilão completamente sem valor. Ao mesmo tempo, All for One conversava com os super vilões e dizia que esse tal amigo que ele tem lá dentro da academia de heróis é uma de suas rotas. Mesmo que essa rota chegue a falhar, ela não significa muito para ele. O homem apenas irá ficar desapontado que não funciona mais. Depois, ele terá apenas que pensar na próxima rota. Seus informantes não passam de objetos descartáveis. Lá na escola, os pais do Aoyama queriam fugir com seu filho, afinal eles foram descobertos. Aoyama foi o traidor desde o momento que entrou na turma. Enquanto seus pais tentavam tirá-lo dali, Aoyama tentou atacar o Deku, mas a Hagakure se intrometeu no último instante. Como é invisível, seu corpo reflete a luz com facilidade. Ela então diz que todos poderiam ter perdido a vida e o Japão inteiro poderia ter sido eliminado. O que o Aoyama pensava enquanto estava na sala de aula? Ela não consegue entender. Nesse momento então, Deku imobiliza o Aoyama e seus pais. Ele está muito triste. Os três então são levados até a presença dos professores e do diretor. Tudo que eles podem dizer é que se contarem qualquer coisa a respeito do All for One para os heróis, eles irão perder a vida. Isso já aconteceu com diversos outros informantes que ele tinha. Vemos também que Deku nunca deixa de acreditar no Aoyama. Mesmo sendo o traidor, Aoyama sempre deu sinais que gostava de todos os seus amigos, pois sempre os salvava e fazia de tudo por eles. Mas mesmo assim, até que os exames lá da central cheguem, Aoyama tem que ficar de boca vendada e ele e seus pais serão levados em custódia. Os pais então contam que não podem entrar em contato com o All for One. É ele quem entra em contato quando quer falar com eles. Mas é nesse momento que Deku e o Kaminari percebem uma coisa. Mesmo sem poder
encontrar All for One, eles agora têm uma vantagem. Podem atingi-los como quiserem, dando as informações falsas que precisarem dar. E Aoyama é o único que pode enganar All for One. O jogo acabou de virar. Todo mundo já sabe que o Aoyama é o único que poderá enganar All for One. E essas palavras de seus amigos dão muita esperança para o jovem. Ele, entretanto, não entende nem como nem por que seus amigos fariam isso por ele. Afinal, o jovem é apenas um vilão imundo. Um dos professores fala que os alunos estão indo rápido demais. O que Aoyama fez continua sendo errado. Ele então pergunta se a turma ainda consegue confiar nele. Ida é o primeiro a falar. Ele diz que tudo isso aconteceu no passado. Ninguém da turma conseguiu entender os sentimentos do Aoyama. Por causa disso, a responsabilidade é parte deles também. Sem contar que eles sempre foram amigos, e ajudar amigos enquanto eles choram é parte da amizade. Apenas se ajudando, eles conseguirão ser iguais de novo. Kirishima fala que Aoyama só compactuou com All for One porque achava que não conseguiria vencê-lo. Só que agora é diferente. Ele já falou com seus próprios pais que queria parar com tudo isso. Kirishima também se lembra que quando todos os amigos foram parar o Midoriya, ninguém ficou com raiva dele por ele não ter uma individualidade ou algo do tipo. Todos, na verdade, queriam compartilhar a responsabilidade com ele para que ele não tivesse que ficar sozinho. Kirishima termina falando pro Aoyama que eles irão passar por tudo isso juntos. As autoridades acharam tudo isso que eles disseram muito bonito, mas antes de tudo, eles precisam levar a família do Aoyama para cooperar com as investigações. All for One não vai acreditar em mentiras, e se eles forem pegos mentindo, irão ser punidos. Abruptamente, eles são interrompidos por uma videochamada do professor Aizawa. Ele quer falar com o Midoriya. O jovem falou que iria levar All for One para o lugar que eles quisessem, e o professor pergunta para ele se ele já tem um plano para isso. Infelizmente, Midoriya ainda não pensou em nada, e isso é um problema. Aizawa então assume toda a responsabilidade por não ter encontrado o traidor dentro de sua própria turma. Ele, entretanto, se sente da mesma maneira que seus estudantes, e por causa disso, não vai expulsar o Aoyama. Na verdade, é o contrário. Aizawa tem uma ideia. O homem então pede para as autoridades tamparem os ouvidos da família Aoyama. Sem que eles possam ouvir nada, o professor conta todo o seu plano. Na próxima cena, vemos o diretor da escola falando que todos os lugares terão que ser inspecionados. Talvez o plano vá funcionar, e o próprio All Might diz que só depende dele. Mas de quem será que ele está falando? O policial fala que vale a pena tentar e vai levar todo esse plano para o quartel-general. Os alunos da turma do Aoyama foram instruídos a não falar a respeito de nada disso com ninguém que não estivesse na sala naquele momento. Depois disso tudo, o Midoriya e o Ida sabiam que tinham que consertar seus uniformes, pois estavam muito destruídos. Os outros vão continuar treinando suas habilidades para se tornar ainda mais fortes. Deku sabe que para poder ajudar na batalha, ele precisa de um equipamento vital em pleno funcionamento. Eles foram até a sala do curso de suporte para poder pedir ajuda, e assim que tocou na porta, Deku foi surpreendido por uma grande explosão. Assim que a poeira baixa, vemos que a Hatsume mais uma vez veio parar em cima do Deku. Ele ficou bem nervoso, pois seu sensor de perigo não funcionou, mas sabemos que não houve nenhum perigo ali. Ida então fala com a Hatsume que eles vieram pedir para consertar seus uniformes, e ela não entende por quê. Afinal, eles podem pedir para a agência de itens, mas o Ida explica que é porque agora a agência de itens não está funcionando e nenhuma das outras agências está. Hatsume fica impressionada, ela não sabia disso. Logo, o professor da classe de suporte aparece para perguntar por que a Hatsume sempre faz tudo explodir. Ele então chama o Midoriya e o Ida para entrar. Lá dentro da sala as coisas mudaram muito. O professor agora é o responsável pelo desenvolvimento da barreira da escola. Todo o curso de suporte está envolvido nisso. Hatsume então dá uma olhada nesses itens do Midoriya. Essa é a Mid Gauntlet, um item que usa tecnologia de compressão. Deku fala que esse é um protótipo do exterior e gostaria que ela consertasse para ele. A jovem dá uma olhada no item e pergunta se ele está com pressa. Midoriya, é claro, diz que sim, e Hatsume então responde que não vai dar. Com todo aquele estrago, ela teria que fazer um novo, só que ela não tem o material necessário para fazer um mecanismo de compressão, ou seja, agora é impossível. Ida então pergunta a respeito de sua armadura, e ela diz que não tem como fazer nada sem as especificações. Outros dois alunos do curso de suporte então se oferecem para ajudá-los. Mesmo assim, Ida está impressionado, pois ele achou que a Hatsume iria querer fazer tudo isso sozinha. Deku se aproxima dela e pergunta
pergunta o que ela está fazendo. Ela mostra no computador e o professor explica que ela também está envolvida no fortalecimento da barreira da escola. A jovem o tempo todo está pensando em novos mecanismos para operações de evacuação. As ideias dela são completamente únicas e eles não podem ficar sem elas. A jovem trabalha o tempo todo, mesmo que agora tudo esteja a 100%, daqui a 1 minuto pode estar a 90% e ela não pode deixar que isso aconteça. Deco fica impressionado, é por isso que ela não sabe de nada do que está acontecendo lá fora, e a jovem diz que na verdade ele é besta. Ela sabe muito bem que eles estão em uma situação de dificuldade, mas o pessoal do curso de suporte não pode lutar, e é por isso que eles se dão ao máximo para criar coisas para ajudar os heróis. Inventar é a atividade de super-heróis do curso de suporte. Ela então arremessa um par de luvas na cara do Deco. Elas são inferiores às mid-gauntlets que ele estava usando, e elas foram tudo que deu tempo de fazer. Se servirem, Deco pode usá-las à vontade. O jovem fica impressionado, pois ela fez as luvas apenas com a mão esquerda, e ela também fez uma armadura para o Ida. Não foi possível replicar totalmente, mas se servir, os dois agradecem muito, e aqueles outros alunos do curso de suporte ficam em choque, pois eles ainda estavam se preparando para tirar as medidas. Hatsuma então pede para que Deco e Ida avisem aos outros alunos da turma de super-heróis que eles irão vencer. Logo, eles se juntam ao resto da turma. Ninguém ali pode perder mais um dia, e precisam detectar o fronte de libertação paranormal e a união dos vilões. Assim, eles poderão se livrar deles rapidamente. Essa é a maior chance que eles têm. O inimigo quer que eles não façam nada, e por isso precisam agir agora. Todos acreditam que Aoyama conseguirá voltar para ajudá-los. Todoroki tem certeza que ele vai conseguir. Todos confiam nele. A professora então fala que o Midoriya, o Bakugo e o Todoroki serão os líderes de 3 equipes, e eles irão se espalhar para começar as buscas. Enquanto isso, alguns dos heróis da turma 1B estavam por aí capturando diversos vilões, e o povo estava muito agradecido pela ajuda deles. As pessoas estão sendo evacuadas, mas os heróis dizem que quanto mais pessoas saem da cidade, menos informações eles recebem sobre os vilões. Eles sabem que nenhum dos lados consegue mais obter informações precisas, e agora todos têm que ser infalíveis. Uma guerra está prestes a começar. O quartel-general contra as forças dos vilões foi montado no Hospital Central, e todas as delegacias montaram seus prédios ao redor. Lá dentro, All Might começa a reunião a respeito dos próximos planos. Além dele, Rox também está ali e diz que por causa do Aoyama, os movimentos deles foram consideravelmente diminuídos, e todos que estão presentes ali foram considerados de alta confiança. Finalmente, All Might começa a explicar. Eles terão o plano A e o plano B. A primeira coisa que precisam fazer terá que ser feita em ambos os planos. Eles têm que separar All for One de Tomura Shigaraki. Olhando os registros da nave da Star and Stripe, eles perceberam que a força do Tomura Shigaraki supera muito a força do All for One. E todos que já viram a luta do All Might contra o próprio All for One já devem ter uma ideia do quão forte ele é. O que está estragando tudo é que eles estão compartilhando a consciência, apesar de ninguém saber o quanto. Se os dois se juntarem, os heróis não poderão vencê-los. Um dos companheiros da Star pergunta por que eles não fizeram isso com ela, e All Might responde que é porque se ela tivesse utilizado New Order e chamado o nome do All for One, teria funcionado e ele teria perdido imediatamente. All Might então continua dizendo que para a batalha decisiva, eles precisam afastar Shigaraki e All for One a pelo menos 10 km de distância, e eles também utilizarão seus vilões para não permitir que isso aconteça. Dabi com certeza estará com suas chamas na linha de frente. Além dele, todos os outros vilões estarão lá. Para separar e depois eliminar as forças principais do inimigo, eles terão que atraí-los. E o plano para fazer isso depende do Aoyama. All Might acredita nele e também em seu professor, o Aizawa. Os dois nesse momento estavam conversando, e Aizawa dizia que iria tirar todo esse medo que o Aoyama sente do All for One à força se fosse preciso. O professor sabe que All for One não vai dar um jeito de explodir o Aoyama, pois essa é uma habilidade nova que ele conseguiu depois que fugiu da prisão. Aizawa não vai permitir que Aoyama viva o resto de sua vida no medo e fala que ele tem que lutar. Todos irão protegê-lo e continuarão sempre sendo amigos. Aoyama não precisa ficar mais sozinho. Depois disso, vemos que um dos personagens mais poderosos está de volta. Esse é o Shinso. Em meio a um Japão todo destruído, vemos uma certa jovem entrando numa casa abandonada. Essa é a Himiko Toga, e aquela costumava ser sua casa durante a infância. Diversas pichações estão através das paredes. Parece que seus vizinhos
não gostavam muito de sua família. Enquanto anda pela casa, ela se lembra das palavras de sua mãe, que dizia que sua filha era um pequeno demônio. O pai dela dizia que ela não podia ser daquele jeito, pois pessoas não iriam aceitá-la. A jovem precisa se controlar. Himiko Toga então se lembra de mais alguns momentos de sua infância. Enquanto ela dormia, a jovem sonhava com um pequeno pássaro. Ele sempre aparecia durante as noites e começava a dançar sobre ela. Depois, fazia um buraco e se tornava parte de seu próprio corpo. A jovem tinha esses sonhos enquanto provava o líquido vermelho do próprio corpo. No presente, depois de tantas memórias, Himiko Toga saiu de sua casa antiga e Dabi estava do lado de fora. Ele dizia que não acreditava que uma mulher louca como ela ainda possuía um coração com sentimentos. Mas ela responde que isso é normal, pois só queria saber o que havia acontecido com sua antiga casa. Dabi continua dizendo que ela tem que se preparar para o fim desse mundo patético. Não importa se ela vai rir ou chorar, amanhã o fim vai começar e seria muito melhor que ambos deles estivessem sorrindo. Dabi então queima a antiga casa dela. A jovem menciona que graças a isso irão encontrá-los, mas segundo Dabi não existe ninguém atualmente com condicionamento físico suficiente para ir atrás deles. O jovem quer fazer Endeavor sofrer. Ele então se aproxima e diz que com a individualidade dela, junto com o líquido vermelho que ele pegou do corpo do Twice na última batalha, irá permitir que eles coloquem em prática a última Sadoman's Parade, a marcha do homem triste. Eles farão que ela continue, e no fim serão os únicos a sorrir. Enquanto isso, no esconderijo do All for One, Spinner estava preocupado com o Shigaraki. Ele ainda estava gritando muito e não parecia estar melhorando. Só que o próprio All for One diz para ele não se preocupar. Tomura está se recuperando bem e está superando a teoria da singularidade das individualidades. O que importa é que aquele ainda é Tomura Shigaraki. Outro vilão então chama o Spinner e diz para ele que a porcentagem de crimes cometidos por vilões heteromorfos é muito maior. Isso é porque não importa o quanto todas as nações iluminassem essa área, a luz nunca chegava até a escuridão. Muitos desses heteromorfos têm uma rixa contra os super-heróis, e os sobreviventes abriram o caminho para a vingança. Quando a união dos vilões começou, Spinner mostrou sua forma para o mundo, e o que muitos acharam se tratar apenas de uma cópia barata se tornou a estrela que vai guiar os heteromorfos. Os fugitivos estão esperando para ser liderados pelo Spinner no lugar do Redestro. Segundo All for One, o primeiro passo do Spinner vai ser dar coragem para todos, e vemos que tudo que o Spinner pensa é que ele vai fazer tudo isso para o bem do Shigaraki. Depois disso, lá no espaço residencial da Academia de Heróis, vemos um certo jovem passando no meio das pessoas. Ele se aproxima de uma mulher e diz que eles receberam ordens. Isso mesmo, eles são agentes do All for One, e diz que o homem previu que eles não seriam capazes de agir ali dentro, mas precisam incitar, envolver aqueles humanos da oposição que ainda estão latentes. A academia sabe que Shigaraki só volta daqui a uma semana, e por causa disso estão escondendo a crise que está próxima a acontecer. Eles precisam envolver as pessoas para não permitir que o Midoriya volte para essa fortaleza. Vemos que ele e outros alunos estavam nas ruas prendendo diversos fugitivos, mas essa busca em si não deu nenhum resultado para eles. Todos voltaram extremamente cansados para a escola, e o Deku diz que eles não têm nem tempo de conversar mais, só que tudo que ele queria era agradecer a Uraraka por tudo que ela fez por ele. O jovem então tenta se aproximar para fazer isso, até que de repente All Might aparece. Ele está muito animado e tem novidades. O homem vai contar para eles o plano final para a segunda batalha decisiva, e todos irão discutir a respeito dele. Na manhã seguinte, os refugiados na escola escutam um anúncio através do rádio. A gravação fala que com uma ação conjunta entre os heróis e a polícia, eles descobriram que Tomura Shigaraki voltou a entrar em atividade após 4 dias. E para garantir a segurança de todos, eles decidiram impor estado de sítio a toda a escola durante 4 dias. Além disso, irão aumentar os níveis de defesa para o máximo. E pedem desculpas a todos, pois seus movimentos serão limitados. Vemos que o informante do All for One ficou em choque com essas informações. Diversos alunos estão ali agradecendo a todo mundo e contam que vão sair dali da fortaleza da escola. Já tiveram tempo suficiente para descansar. Eles também pedem para que todos se preparem, pois o sistema de evacuação vai ser iniciado logo logo. O informante ri da cara dos heróis, dizendo que se tivessem deixado o Midoriya ali dentro protegido, teriam causado muito mais trabalho para All for One.
One. Com isso, as ordens deles já foram cumpridas. Os vilões estão com a vitória garantida. Vemos que os alunos se despedem de todos os seus familiares para começar essa nova missão. Depois de saírem da escola, eles foram para um lugar afastado a 30 quilômetros de distância. Esse lugar é uma fortaleza provisória chamada de Troia. Todos os alunos terão seus quartos e precisam se preparar. De lá de dentro, o Midoriya observa que a Uraraka estava do lado de fora, olhando pro nada. Ele então se aproxima para tentar agradecer a ela como queria ter feito antes. E vemos que a jovem ficou cheia de vergonha. Ela estava ali observando a cidade e se achando estranha. Isso porque naquela hora que ela estava falando de cima do prédio da escola, a jovem começou a pensar na Himiko Toga. Durante o último combate, ela disse coisas que pareciam óbvias para a vilã e percebeu que ela estava com um rosto muito triste. Mesmo que a vilã tenha feito coisas horríveis e imperdoáveis, ela não sabe como essa jovem estava pensando e por isso observava a cidade para não se esquecer da paisagem assustadora daquele dia. Midoriya fala que pensa a mesma coisa. Dentro do Shigaraki, ele viu um garotinho chorando. Mesmo que não dê para evitar o combate, Midoriya não quer ignorar o garotinho dentro dele. Midoriya e Uraraka juram que vão dar um jeito de impedi-los. 3 dias depois, vemos All for One falando consigo mesmo. Ele diz que mentiras não podem enganá-lo, pois ele é capaz de detectar se alguém tem a mínima hostilidade com relação a ele. O homem conseguiu essa individualidade durante os primeiros dias dos super-heróis, mas ele nem se lembra de quem foi. Ele apenas acha que o possuidor era um homem sem graça, mas os descendentes dele eram melhores. Um acaso do destino fez que um deles trabalhasse com All Might para encurralá-lo, só que agora essa individualidade irá trazer-lhe a vitória. Vemos então que ele se comunicava em códigos através de uma ligação de celular com os pais do Aoyama. Ele percebe que não existe nenhuma mentira nem hostilidade nas falas dos dois e então se despedem. All for One então chama seus supervilões para ir embora. Vemos que ele acabou de se comunicar pelo telefone com o próprio Aoyama e o Midoriya o pegou no flagra. O jovem diz que achou que ele estivesse preso e Aoyama conta que os advogados de seus pais o libertaram. O jovem agora vai contar o verdadeiro objetivo do All for One. Agora, como o mundo inteiro deu as costas para o Japão, o valor do iene despencou e muitas empresas começaram a falir. Além disso, os vilões se tornaram mais ativos e os danos se espalharam por todo o país. O mundo inteiro está em pânico. E em um planeta desse jeito, se algum país tiver falta d'água e alguém tiver individualidade de produzir água, ele vai obter muito poder. Um planeta desse jeito é solo fértil para alguém com uma individualidade poderosa. E esse alguém só precisa tomar a iniciativa e se tornar o rei demônio do mundo. Midoriya diz que o mundo não permitiria isso, e os heróis ainda estão ali para impedir que isso aconteça. Aoyama diz que é por isso que o fim tem que chegar. Ele pede desculpas dizendo que quer proteger seu pai e sua mãe, e abruptamente All for One aparece. Ele agradece pelo bom trabalho do Aoyama. Deku se prepara para o combate e All for One diz que aquele não é realmente seu objetivo final. Aoyama conta que seus pais disseram que ele prometeu felicidade para eles no mundo dele. O jovem então diz que está sofrendo muito e ataca All for One. Midoriya o parabeniza dizendo que sua atuação foi perfeita. Eles precisavam atrair All for One e funcionou. Até o próprio Aoyama vai lutar contra ele. O super vilão, entretanto, não entende o que está acontecendo. Ele não conseguiu sentir nenhuma hostilidade com as últimas conversas com o Aoyama e sua família. E ninguém falou nenhuma mentira. Mas não importa como ele fez isso, One for All está em sua frente e ele precisa pegá-lo. Graças ao Search, ele pode saber que os super-heróis que o Tomura viu na última batalha estão espalhados por todo o país. E não vai dar tempo deles virem salvar o Midoriya. Graças a isso, sem ninguém perceber, ele pôde trazer tanta gente até ali. Até que de repente, em cima dos amigos, surge um portal. All for One reconhece como o Kurogiri e não sabe como os heróis o fizeram funcionar. De dentro desse portal, saem diversos super-heróis. E enquanto isso, Aoyama dizia que o que All for One mais odeia é que o mundo saiba que o Japão ainda não acabou. Os heróis vão se unir e mostrar que ainda existe um futuro. Eles estão ali para derrotá-lo. Mas tudo isso só foi possível graças ao plano montado pelo All Might e por todas as autoridades. Vemos então qual foi esse plano por completo naquela noite que ele chegou para conversar com os estudantes. Como eles sabiam que seria impossível encontrar All for One, decidiram então dar ouvidos ao plano do professor Aizawa. Acontece que esse plano se encaixa bem com o fato deles não conseguirem encontrar o
vilão. Para poder atrair um covarde para fora de seu esconderijo, eles terão que amolecer o coração dele. E eles vão fazer isso fingindo que estão procurando desesperadamente por ele e não conseguem encontrá-lo. O policial fala que se All for One ainda tiver o Search, ele sabe instantaneamente onde todos os heróis estão. Graças a isso, poderão fazê-lo pensar que estão desesperados desde que o Midoriya voltou e só estão cometendo erros atrás de erros. Isso irá fazê-lo se sentir bem, como se seu plano estivesse funcionando. E aí então, eles irão fazer parte do plano do Aizawa para usar o informante Aoyama. Ele irá conseguir chamar o All for One. Todos os estudantes ficam muito felizes. Momo, entretanto, pergunta o que vai acontecer com os pais do Aoyama, pois eles disseram que se mentissem, iriam perder a vida. Mas felizmente All Might conta que conseguiu fazer um plano para isso também. Como All for One sempre entra em contato através de uma ligação telefônica, o sistema dele para detectar se alguém está mentindo deve ser através da voz. Ou seja, se não houver nenhuma mentira na voz do áudio, ele vai aparecer sem medo algum. Isso será graças à parte final do plano do Aizawa. All Might então manda entrar na sala o próprio Shinso. Os estudantes, entretanto, não entendem como ele vai funcionar para esse plano. Afinal, eles sabiam que os poderes do Shinso não poderiam fazer uma pessoa falar. Mas acontece que quando o Shinso mudou para a classe de heróis, ele treinou muito para melhorar sua individualidade. E agora ele pode induzir pessoas a falarem o que ele quiser. O jovem vai controlar Aoyama e seus pais. E como é ele quem vai controlar tudo que eles falam, os sentimentos não irão ficar no caminho. Todos os alunos ficam impressionados e querem que o Shinso entre para a sala deles. Mas enquanto todos comemoravam, Tokoyami falou algo sério. Como eles vão conseguir atrair todos os vilões ao mesmo tempo, tendo vários heróis ali esperando por eles? All for One irá perceber isso. Mas All Might diz que não terão muitos heróis ali, e o policial explica por quê. Existe uma outra pessoa essencial para fazer esse plano funcionar. Essa pessoa é o Monoma. Aizawa o levou até o Kurogiri para que ele copiasse a sua individualidade e treinasse durante alguns dias para aprender como usá-la. Eles tiveram que fazer isso pois Aizawa não conseguiu alcançá-lo com sua voz. A lavagem cerebral do All for One foi extremamente poderosa. Kurogiri nunca deixou de acreditar que era o protetor do Tomura Shigaraki, mesmo com os super-heróis dizendo que ele na verdade é Oboro Shirakumo, amigo deles. Além disso, Aizawa diz que perdeu um de seus olhos e sua individualidade quase não vai mais funcionar. Ele não poderá ajudar na próxima batalha. O jovem Monoma fica em choque, pois ele ouviu dizer que na última batalha, sem o Aizawa, todos os heróis teriam sido humilhados. O jovem sempre achou que sua individualidade não permitiria que ele se tornasse um super-herói, mas agora todos precisam dele. Vemos então o Shinso controlando a Aoyama na conversa com All for One, e depois o Monoma trazendo todos os heróis com a individualidade do Kurogiri. Ele agora se sente muito poderoso. Vemos que All for One trouxe um verdadeiro exército para a batalha. Os heróis têm que terminar essa batalha agora. Imediatamente, Shigaraki manda Dabi atacar, e ele parte para cima de seu pai Endeavor, mas seu ataque é impedido pelo próprio Todoroki, que acabou de chegar. All for One está impressionado com tudo que os heróis estão fazendo, até que abruptamente todos os vilões são presos em espécies de containers de metal. All for One diz que isso não pode segurá-los, mas por que os heróis estão fazendo isso? É um plano que All Might e as autoridades refinaram juntos, e dessa vez vai funcionar. All for One então entendeu. Aquelas armadilhas são móveis, e os heróis irão empurrá-las através de portais para separar o exército do All for One. O próprio super vilão entendeu isso. Himiko Toga também percebeu e mandou alguns dos gnomos quebrarem as paredes. Dabi dizia que essas paredes não iriam segurá-los nem por 3 segundos, mas segundo Todoroki, 3 segundos é tudo que eles planejaram. Os heróis se juntam e utilizam seus poderes para empurrar todas essas grandes jaulas através dos portais. Monoma está feliz, pois ele controla tudo. Os heróis conseguem empurrar os vilões através dos portais, mas quando Midoriya vai atingir um deles, ele é puxado por uma espécie de corda para outro portal. Bakugo viu tudo, mas não pôde fazer nada a tempo. All Might não percebeu o que aconteceu e mandou o Monoma voltar até o Aizawa. Agora vai começar a fase 2. All for One foi levado para um lugar chamado Gunga e rapidamente reconheceu. Ele já chegou sendo atacado pelo Rox, mas o ataque não teve nem força suficiente para arranhar a roupa dele. Endeavor já esperava que o ataque não pudesse feri-lo. O super-herói então conta para All for One que todos já imaginavam que aquele teleporte dele seria uma versão inferior ao teleporte do Kurogiri e ele não conseguiria voltar para
para seus vilões se estivessem muito longe. All for One diz que atacá-los separadamente realmente foi um plano muito bom, mas Endeavor tinha que levar em consideração se ele consegue vencê-lo. Além disso, All for One diz que Endeavor é maligno, pois ele separou os heróis, mesmo estando em pouca quantidade. O vilão pergunta se ele colocou o One for All contra o Shigaraki. Isso é um risco gigantesco. Além disso, vai ter a luta mais cruel de todas, irmão mais velho contra o irmão mais novo. Todos no quartel-general veem que as lutas já começaram em todos os lugares. Somos levados então até o Caixão nos Céus, o lugar da batalha contra o Shigaraki. Ele foi teleportado para ali sozinho, nenhum outro vilão veio com ele. Diversos heróis aparecem e o Bakugo já grita para o Best Gianisto que o Midoriya não veio. Vemos que na verdade a Himiko Toga puxou ele para uma ilha no meio do oceano e todos ali ficam em choque, pois ele devia estar com o Shigaraki. Lá na frente do Shigaraki todo mundo também está em choque, pois eles não treinaram para lutar sem o Midoriya. Mas a heroína Mirko fala que eles têm que começar a lutar, pois na frente dele está o maior vilão da história da humanidade. Shigaraki está analisando a situação, ele ainda está caindo e está sozinho. Assim que toca o chão, ele começa a destruição com sua individualidade, mas o chão o arremessa para cima e ele fica preso num campo eletromagnético. Seu corpo não pode se mover por causa da energia. Best Gianisto explicou exatamente isso para ele, mesmo que por apenas um segundo é tudo que eles precisam. Logo, Shigaraki se livra disso e fala que se eles continuarem utilizando o solo para poder se livrar de sua individualidade, irão ficar sem lugar para lutar. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. O chão volta a se formar. Gianisto diz que aquele lugar foi construído para derrotar o Shigaraki. O Caixão nos Céus. Toda a equipe do curso de suporte, junto de alguns heróis, estão trabalhando para manter aquele lugar funcionando. Até mesmo a Momo está ali ajudando. Acontece que as duas batalhas contra Shigaraki deram para eles as ideias necessárias para construir todo aquele lugar. Foi uma mera jovem de 16 anos de idade que fez tudo aquilo se tornar possível. Tudo está sendo utilizado contra a individualidade do Shigaraki. Até mesmo o solo foi transformado em diversos drones. Como não tinham materiais suficientes no país, eles tiveram que usar diversos heróis para construí-los, e a barreira eletromagnética está sendo abastecida pela energia de diversos heróis também. E nada do que estão fazendo é por fama ou glória, e sim para preservar o futuro. Mirko partiu diretamente para cima do Shigaraki e conseguiu acertá-lo com um chute. Shigaraki mandou todos pararem, pois não tem chance contra sua individualidade, até que tentou utilizá-la e não conseguiu. Acontece que Monoma está ali. Ao tocar Aizawa, ele pode copiar sua individualidade por mais do que 5 minutos e vai utilizá-la no lugar dele. Mas o próprio Aizawa está preocupado. Midoriya não está ali e agora Shigaraki tem um corpo completo, diferente da última vez que eles lutaram. Mirko continua partindo para cima do Shigaraki, mas por essa ela não esperava. Ele demonstrou uma nova habilidade. Ninguém sabe o que é aquilo no braço do Shigaraki e ele a acerta com toda a facilidade. Todo mundo ficou em choque e o Shigaraki diz que costumava achar o Aizawa muito legal, mas agora está decepcionado. Vários dias antes disso, vemos que o plano do All Might era muito maior do que imaginávamos. Ele já sabia que Tomura Shigaraki era muito mais poderoso do que All for One, e o fato deles poderem se comunicar através de ondas de rádio e, além disso, compartilhar uma consciência os tornava ainda mais perigosos. A única maneira de lidar com isso seria separando os dois em uma distância de pelo menos 10 quilômetros. Como os outros vilões não permitiriam que isso acontecesse, eles também teriam que ser separados, e já naquela época, All Might queria utilizar as habilidades do Shinso para enganar All for One e depois fazer o Monoma copiar as habilidades do Kurogiri para teleportar todo mundo para longe. Os lugares para onde eles seriam teleportados também foram cuidadosamente planejados. O mais poderoso de todos ficará dentro do Caixão nos Céus e o Eraserhead vai tomar conta dele junto com o Monoma. Os dois vão trabalhar para apagar suas individualidades, enquanto a ofensiva será liderada pelo Midoriya, o Bakugo e o Best Gianisto. All for One foi para um lugar muito distante e quem lidará com ele será o próprio Endeavor. Quem será responsável por lutar contra o Dabi será seu irmão mais novo, Todoroki, e também um time de heróis que podem aguentar as altas temperaturas, pois são os ajudantes do Endeavor. Quem foi teleportado para mais longe por causa de sua imprevisibilidade foi a Himiko Toga. Ela foi para uma ilha a mais de 200 quilômetros da costa do Japão e irá batalhar contra heróis que já são
familiarizados contra seu estilo. O resto dos vilões vão ser teleportados para um estádio onde outros heróis irão lidar com eles. O que mais assusta All Might é que ainda existe a chance do All for One tentar recuperar o Gigantomachia e o Kurogiri. Por causa disso, pessoas também foram colocadas nesses lugares para ficar de olho neles. Só com tudo isso em posição é que a batalha decisiva pôde começar. Lá no caixão nos céus, Monoma estava extremamente animado a utilizar as habilidades do Aizawa. E o professor pensava que mesmo sem se mover, valia a pena, pois Monoma pode copiar suas habilidades mais do que 5 minutos. Só que era para eles criarem uma situação favorável para o Midoriya no centro da operação. E ele não está ali. Isso tornou tudo extremamente ruim. Para piorar, Shigaraki está demonstrando habilidades que ele nunca demonstrou anteriormente e os heróis ficam completamente perdidos. Depois de atacar a Mirko, ele parte para cima do Bakugo e todos acham que foi o Monoma que parou de apagar suas habilidades. Só que ele diz que não parou em nenhum instante. Ou seja, aquilo não é uma individualidade. E o próprio Shigaraki explica que é apenas crescimento. Seu corpo físico está crescendo como unhas ou cabelo. Para poder lidar com suas individualidades, seu corpo adquiriu uma nova forma. E é para esse ponto que a sociedade de superpoderes está indo. Essa é a singularidade. E os heróis que deram as costas para o futuro não poderão entender. Mirko coloca novas peças em suas pernas e braços e depois vai para cima do Bakugo dizendo que ele tem que se concentrar. Os dois começam a discutir, pois eles são muito parecidos e vão para cima do oponente sem pensar duas vezes. Aizawa está ficando preocupado e recebe uma ligação do Midoriya. Ele conta onde está e pede para ser teleportado, mas acontece que eles não podem fazer isso. Monoma não pode copiar mais do que uma habilidade de cada vez. Demoraria cerca de 10 segundos para trocar da habilidade do Aizawa para a habilidade do Kurogiri. Nesse tempo, todos já entenderam. As mãos do Shigaraki estão se multiplicando infinitamente. Se sua individualidade parasse de ser apagada, seria o fim. Todos iriam ser destruídos. Aizawa então disse que Midoriya vai ter que voltar sozinho. Best Gianisto diz que mesmo sem o Midoriya, eles podem derrotar o Shigaraki. A 200 km de distância naquela ilha, o herói Gang Orca estava combatendo um gnomo e diversos fugitivos. Midoriya também estava ali, lutando contra a Himiko Toga. Ele estava tendo um problema, pois sua habilidade que detecta perigo não funcionava. Afinal, ela não representava um risco para a habilidade, pois genuinamente o ama. O quarto sucessor do One for All explicou isso para o Midoriya. Ele nunca viu nada parecido. Himiko Toga diz que quer que o Midoriya seja seu namorado. Isso irrita muito o jovem, que ele pergunta o que ela quer dizer com ser namorado. Para ela, isso apenas significa que ela quer utilizar o líquido vermelho do corpo dele para se transformar nele. Assim, os dois serão iguais. Tudo isso pois ela o ama, da mesma maneira que por sorte, Frópia acertou com um chutão antes que ela pudesse terminar a frase. Ela pediu desculpas, pois não conseguiu chegar antes, e a Uraraka foi ferida pela Himiko Toga. Ela diz que está bem e pede pro Midoriya recuperar aquele objeto cortante com o seu líquido vermelho. Frópia, entretanto, diz que a Himiko Toga é a oponente mais imprevisível. Por causa disso, eles foram levados para tão longe. Midoriya tem que sair dali imediatamente, pois tem coisas muito mais importantes para fazer do que ficar ali ouvindo a respeito do amor. Como planejado, os heróis ali presentes irão dar conta da Himiko Toga, e até mesmo a Uraraka pede para que o Midoriya vá dar um jeito no Shigaraki. Sem outra escolha, Midoriya dá as costas para elas, depois utiliza a habilidade da sétima para flutuar, em seguida a do terceiro para dar impulso, e continua pegando velocidade, dando petelecos para trás, utilizando o One for All. Ele ainda acha que está muito devagar e precisa acelerar. Se tivesse alguma coisa para seu chicote poder se agarrar, ele conseguiria ir muito mais rápido do que isso. Um dos sucessores então conversa com ele e fala que ele está nervoso demais. Suas luvas não podem aguentar o One for All em 100%. Midoriya não pode se ferir antes de chegar no campo de batalha. Ele então pergunta se o jovem estava planejando utilizar sua habilidade meta, e Midoriya confirma que sim. O sucessor então fala que essa habilidade só pode ser utilizada como último recurso, se ele não tiver mais nada para fazer. Ele também explica que enquanto o One for All se tornava cada vez mais forte, os poderes meta dos sucessores também ficavam mais fortes junto. Como resultado, um poder único e extremamente poderoso foi criado. Midoriya não pode utilizá-lo sem pensar. Essa é uma batalha pelo futuro, e ele tem que acreditar em seus amigos e se concentrar em seu próprio campo de batalha. Vemos que as jovens ficaram felizes pelo
pelo Midoriya ter saído, especialmente a Frop. Ela não queria que Himiko Toga revelasse um segredo tão belo quanto o que ela estava prestes a revelar. Ao mesmo tempo, Dabi já havia liberado seus poderes, as chamas mais poderosas do mundo, e a maior parte dos heróis caíram instantaneamente. Mesmo que façam apenas alguns segundos, ele já acha que se passou muito tempo. Todo o lugar está coberto por suas chamas, e o Ida, que ficou do lado de fora, não consegue entrar, pois suas habilidades não funcionam com tanto calor. Quem está lá dentro é o Todoroki e os ajudantes do Endeavor. Dabi está decepcionado, pois seu próprio pai não teve coragem de aparecer para enfrentá-lo. Um dos ajudantes manda o outro ir embora, pois seu corpo não pode aguentar tanto calor, só que ele está utilizando sua habilidade para desviar o fluxo de ar ao redor de seu corpo e evitar o calor. Esse ajudante já está acostumado, pois fez isso durante 10 anos ao lado do Endeavor. Todos eles estão ali para lutar por ele, e o Todoroki fala pro Dabi que não está ali porque seu pai mandou, e sim porque quer parar seu irmão mais velho ele mesmo. Mas Dabi insiste em dizer que ele apenas faz o que o pai deles manda. A sociedade de super-heróis já chegou ao limite, e ele está ali para pôr um ponto final. Todoroki então pergunta por que Dabi nunca voltou para casa, e o super vilão, dizendo que ele ainda é seu irmão mais velho, vai contar o motivo de não ter voltado e também como conseguiu viver sem acabar com as chamas de seu pai. A batalha entre as chamas mais poderosas do mundo será impressionante. Em uma certa estação de polícia, vemos uma autoridade se aproximando de uma cela. O homem lá dentro pergunta se aquilo já começou, pois ele percebeu que existem menos guardas ali do que de costume. Esse homem em questão é o Dr. Garaki e diz também que estava esperando por esse dia há muito tempo. Em seguida, vemos que Todoroki está preparando o seu golpe especial para lutar contra o Dabi, enquanto recebe o suporte dos outros heróis. Nessa mesma cena, também vemos as memórias do Dabi. Quando jovem, ele chamou seu pai Endeavor para acompanhá-lo até um certo lugar e ver o que ele pode fazer com suas chamas. O jovem foi até o lugar marcado, mas seu pai não apareceu e ele começou a chorar. Essas lágrimas logo se tornaram raiva, e se perguntando por que seu pai não apareceu, o jovem começou a pegar fogo. Esse fogo, entretanto, não estava normal, era muito quente e não queria parar. O corpo do jovem então foi aos poucos sendo consumido pelas chamas, e ele se desesperou, pois ainda nem pôde mostrar nada para seu pai. Como uma última tentativa para tentar sobreviver enquanto suas chamas queimavam a floresta, o jovem se arremessou no rio. Segundo o Dr. Garaki, aquele jovem nasceu quebrado, e depois de apagar suas chamas nas águas do rio, o jovem agonizava às margens, até que o próprio All for One apareceu. Assim que o jovem acordou, vemos que ele já estava diferente. Ele se encontrava em uma sala que parecia hospitalar, e depois de se levantar e caminhar por aquele lugar, diversos jovens viram que ele finalmente acordou. Quando tenta perguntar onde está, o jovem percebe que sua voz mudou. Uma das jovens fala que ele esteve dormindo pelos últimos 3 anos. Dabi ficou em choque com essa informação. Tudo que ele pode pensar é que tem que voltar para casa, só que o professor daquele lugar não permitiu que ele fizesse isso. Acontece que aquela agora é sua nova casa e todos ali são sua nova família. Mesmo assim, o jovem insistiu, dizendo que talvez seu pai não apareceu naquele lugar porque estava trabalhando muito. Com certeza ele deve estar extremamente preocupado. O jovem também tem memórias de diversas coisas erradas que ele fez em sua casa e sabe que precisa voltar para pedir desculpas. Só que antes mesmo que ele consiga terminar de falar essas coisas, o próprio All for One o interrompe através de um monitor. Ele diz que nada disso pode acontecer. O corpo do jovem foi queimado a um ponto extremamente difícil de ser recuperado. Todas as partes que faltavam foram preenchidas com um tecido regenerativo e o rosto dele agora é completamente diferente. Ainda assim, o jovem sobreviveu. Ele também não pode mais usar seus poderes como podia antes por causa dos danos causados a seus órgãos. Até mesmo o seu sentido de dor foi completamente apagado. Ou seja, o corpo dele está fraco e nunca mais vai voltar a ser o que era. O jovem ficou em choque ao ouvir essas palavras. All for One então diz que pelo menos eles podem tentar fazer suas chamas voltarem a ser o que eram antes e pergunta se ele quer se juntar à família. Mas o jovem Dabi diz que não quer aprender nada de nenhuma outra pessoa, apenas de seu pai. Utilizando suas chamas, ele fugiu daquele lugar e o Dr. Garaki falou para as autoridades que sua obsessão por seu pai era tão grande que nem mesmo o Lorde Demônio em pessoa conseguiu obter nenhum
nenhuma vantagem. Acontece que ele preparou diversos corpos como reserva caso o Shigaraki não funcionasse, e Dabi era um desses corpos, mas infelizmente ele foi uma falha. O policial fica em choque ao perceber que All for One planejou tudo até mesmo nesse nível. Segundo o doutor, as autoridades têm que se preparar, pois nem mesmo eles sabem do que Dabi é capaz. A organização do All for One não foi atrás dele quando ele fugiu, porque seu corpo não deveria ter durado nem mesmo um mês depois que ele acordou. Mas mesmo assim, um tempo depois, ele apareceu, e o doutor queria saber como ele ainda estava vivo. E enquanto estavam sozinhos, Dabi falou pro doutor que é porque aquele é um lugar excelente para um funeral. Seu corpo só não perdeu a vida, pois estava sendo mantido pelo ódio que ele sentia pelo pai. Lá no campo de batalha, Dabi contava para o Todoroki que uma vez ele voltou para casa. Mesmo sem ter nada para mostrar, ele queria que seu pai olhasse para ele mais uma vez e tinha as esperanças que tudo voltaria ao normal. Mas quando entrou na casa, viu que o cenário não mudou nada. Endeavor tratava o Shoto da mesma maneira que o tratava, e isso fez Dabi perceber que ele não tinha motivo para continuar vivendo, pois a família já tinha o esquecido. Depois disso, ele se concentrou em treinar seu fogo. Não sentir mais dor o ajudou muito, e Dabi passou boa parte de seu tempo treinando os movimentos especiais de seu pai. Shoto então percebe que Dabi desde o começo sempre esperou perder a vida. O Dr. Garaki completou, dizendo que as chamas do Dabi eram tão quentes que nem mesmo o homem que quer viver para sempre, All for One, pôde pegá-las para ele. Logo depois disso, o episódio nos mostra o movimento especial do Endeavor, seus punhos flamejantes. Ele aumenta seu próprio calor ao máximo, depois o armazena e o libera. Assim que criou essa técnica do fogo supremo, ele descobriu seus próprios limites. Esse fogo produziu uma miragem que distorceu a visão dele. No presente, Dabi falava para o Shoto que ele só pôde obter seu poder máximo depois que parou de sentir dor. Aí sim, ele conseguiu liberar as chamas azuis, que são mais poderosas do que as chamas do Endeavor. Vemos então que Dabi utilizou a Hell Spider, uma técnica de seu pai, contra o Shoto. Todos os heróis estão fazendo de tudo para dar uma chance para o Shoto poder atacar, mas Dabi é rápido e apareceu bem atrás dele. O jovem conseguiu acertá-lo com uma pancada, enquanto perguntava se ele não tinha vergonha de se esconder na escola de heróis. Depois, partiu para cima dele, descendo o cacete no jovem. Segundo Dabi, Shoto nasceu com o corpo perfeito para ter as chamas mais poderosas do mundo, mas não soube aproveitar, pois viveu dependendo de outras pessoas. Usando Jet Burn, outra técnica do Endeavor, Dabi manda Shoto voando em direção a um prédio. Mas nesse momento ele percebe que seu calor foi neutralizado. Isso é graças à nova técnica que Shoto desenvolveu treinando com seus amigos. E essa técnica é para deter o Dabi. O jovem então fala que seu pai realmente perdeu a cabeça e a família deles se tornou um fracasso, mas mesmo assim, o único que escolheu ferir pessoas foi o Dabi. Depois que o Midoriya voltou para a escola, Todoroki falou que quem tem que parar o Dabi é ele e sua família, e mostrou essa nova técnica. Ele concentra e divide tanto o seu poder de gelo e o seu poder de fogo na área do coração, criando uma espécie de chama que não queima. Essas chamas, entretanto, são muito difíceis de manter e ele só consegue por um curto período de tempo. As utilizando no presente, Todoroki parte para cima do Dabi. Suas novas chamas misturam diversas técnicas de gelo e de fogo. Ele quer apagar o calor do Dabi, que fica impressionado pois Shoto tem um corpo que resiste a seu fogo e também um gelo que pode apagá-lo. Mas depois desses ataques, a técnica apagou e Dabi juntou todo o seu poder para acabar com o Todoroki. Por sorte, os outros heróis apareceram e conseguiram neutralizar essas chamas por um tempo suficiente para o Todoroki poder regenerar sua técnica. Ele agradece a todos, até mesmo todos os seus amigos que sempre estiveram a seu lado. Tudo que ele aprendeu até hoje foi necessário para que ele chegasse até esse momento. O jovem nunca esteve sozinho. Ele então acumula sua nova técnica e a libera logo em seguida, acertando o Dabi em cheio, liberando uma gigantesca onda de gelo. Tudo ao redor fica congelado e as chamas do Dabi foram apagadas definitivamente. Ele até cai sob o ombro do Todoroki. Obrigado por assistir, até o próximo!